E o nosso convidado de hoje é o Marcelo Rubim Goldschmidt, ele que é advogado e sócio do Clube do Passaporte. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite, Valéria. E falando um pouquinho da empresa, né? Como que surgiu, você que é advogado, né? E depois se aliou a outros parceiros para montar essa empresa? Exatamente, né? Eu sou advogado de formação, assim como um dos meus sócios. O meu outro sócio, todos sócios fundadores e nos mantemos sócios e juntos até hoje, é administrador. O Clube do Passaporte, na verdade, tem uma origem bem curiosa, no mínimo curiosa, para dizer assim. E a gente foi fazer um programa em Israel. Em 2015, Portugal passou uma lei que alterou a lei de nacionalidade e que possibilitava que descendentes desses perseguidos do século XVI e XVII tivessem direito à nacionalidade portuguesa. E então, judeus, né, muitos judeus acabaram tendo esse direito e muitos israelenses começaram a tirar a nacionalidade portuguesa. Alguns números estimam que mais de 30 milhões de brasileiros têm direito à nacionalidade portuguesa através de descendência desses sefarditas, desses perseguidos da Inquisição, e a gente veio aqui abrir justamente essa estrutura para isso. E aí foi assim que tudo começou. Certo. E você falou aí que são diversos serviços, né? Vocês atuam na parte de passaporte, de visto. Exatamente. Hoje a gente tem uma gama variada de serviços, né? Onde lá atrás a gente tinha 2 serviços, nacionalidade portuguesa para sefaraditas e depois para filhos, netos, bisnetos, cônjuges, essa via mais tradicional que a gente chama. E depois a gente começou a crescer e expandir, né? A gente começou em 3, na pandemia a gente trabalhava todo mundo de casa, depois a gente teve, ainda bem, a possibilidade de crescer, primeiro para uma sala física, só nós 3, depois crescer em equipe, crescer em tamanho, porque a gente começou também a ter novos serviços. Então, a gente primeiro começou a fazer outros tipos de nacionalidade italiana, nacionalidade espanhola, então a gente assessora esses processos de nacionalidade hoje. A gente trabalha com uma assessoria imigratória completa para Portugal, então a gente assessora com a obtenção de todos os vistos para Portugal. Portugal vem numa linha de medidas para abrir portas para brasileiros, acho que esse é um ponto bem interessante, uma das razões pelas quais a gente foi cativado a poder prestar esse tipo de auxílio. Então, a gente tem toda uma assessoria migratória, a gente faz todos os tipos de visto para Portugal e assessora em toda a imigração mesmo, né? A gente brinca, até levar o seu pet, a gente ajuda a levar se o cliente quiser, residência, carro, escola para os filhos, toda a parte de investimento, aplicação, estrutura, então a gente faz tudo isso. Então a gente tem esse lado de assessoria imigratória, a frente de nacionalidades e uma frente de consultoria jurídica que a gente dá para os nossos clientes. Afinal, eu sou advogado, o Gabriel também de formação, obviamente ela acaba ficando muito ligada a negócio envolvendo o Brasil e Portugal, empresas brasileiras e portuguesas, clientes do Brasil e Portugal, relações comerciais de maneira geral. Então a gente dá essa assessoria, essa consultoria jurídica, especialmente em contratos, assessoria de investimentos, processos de nacionalidade por investimento, que a gente chama de autorização de residência por investimento, é o Golden Visa, como se diz. Então, hoje a gente já expandiu para vários lados. E a gente sabe que é um trabalho muito árduo se a pessoa for procurar isso sozinha, né? Então, ela realmente precisa de uma ajuda, né, de uma assessoria, de uma consultoria para agilizar esse processo, tornar esse processo mais curto. Exatamente. O que a gente brinca, e eu acho que é algo que faz muito sentido, nenhum dos nossos serviços, nada que a gente presta, em geral, por ser uma característica de consultoria, são serviços que a pessoa precisa de um advogado para fazer. Você não precisa de um advogado ou de uma empresa para pedir uma nacionalidade, você não precisa para ir para Portugal, você não precisa para fazer um negócio com uma empresa portuguesa, você tem uma empresa brasileira a contratar algo português, mas facilita muito em todos esses em um grau muito grande, né? Então, são processos em geral que envolvem ou conhecimento técnico apurado ou uma burocracia muito grande, que é uma burocracia que acaba perdendo as pessoas, né? É uma burocracia que ela é negativa em muitas maneiras porque ela é impeditiva, ela impede que as pessoas façam as coisas mais rápido ou façam de maneira autônoma, mas justamente isso exige ou requer para uma facilidade uma consultoria de alguma empresa especializada, e é isso que a gente pretende fazer, né? A gente pretende facilitar tudo que dá para facilitar e fazer com que a pessoa, né, os nossos clientes tenham o menor trabalho possível com as respectivas demandas, os respectivos sonhos. E Portugal tem acolhido bem os brasileiros?
Tem. Portugal é um país que tem uma relação histórica com o Brasil, naturalmente, né? Uma relação, literalmente, desde que a gente foi descoberto. Estamos falando aqui em português, o que tem tudo a ver com Portugal, um dos poucos países no mundo que falam português. Nos últimos anos, a gente tem uma tendência de brasileiros que estão imigrando para Portugal cada vez maior. Claro, essa imigração, ela tem problemas, não é perfeita e é o que eu sempre digo para os nossos clientes, a gente não está na função de pintar que aqui é um inferno e que lá é um paraíso, mas naturalmente Portugal é um país que cresce muito, é um país de oportunidades, é um país de uma qualidade de vida muito, muito elevada, até para o nível da Europa e mais ainda quando a gente compara com o Brasil, e é um país que precisa de imigrantes. Isso está na essência, é um país que tem uma população idosa, uma população que alguns números estimam que se não fosse pela imigração, só com a taxa de natalidade dela, a população iria terminar até o final desse século, não existiriam mais portugueses, porque a taxa de mortalidade é maior que a taxa de natalidade. Então, é um país que abre as portas para a imigração, porque precisa dos imigrantes para comporem a população, para trabalharem, e nesse sentido, e isso é palavras do próprio governo de Portugal, recentemente falou em algumas notícias isso, o primeiro-ministro, o presidente, abre as portas para a imigração, especialmente de brasileiros. Não é perfeito, tem coisas para melhorar muito, mas eu acho que para quem busca uma qualidade de vida, para quem busca uma mudança de vida, é uma oportunidade única, especialmente nesse momento que a gente está. Agora, quem já tem uma empresa estruturada, negócios estruturados aqui e quer migrar tudo isso, né, para lá, vocês oferecem toda essa consultoria? Toda a consultoria. A gente oferece desde pessoas físicas que querem migrar para Portugal e encontrar um emprego lá. Acho que vale dizer que Portugal hoje tem um visto, isso é algo único no mundo, assim, tem um visto que possibilita que os imigrantes cheguem em Portugal sem emprego para procurar trabalho, chama visto de procura de trabalho. Isso é único. Nenhum outro país do mundo tem um visto que permite, países desenvolvidos como Portugal, que permite que a pessoa vá sem emprego e tenha 4 meses lá para procurar trabalho, prorrogáveis por mais 2, e se conseguir emprego, isso dá direito a uma autorização de residência, e aí a pessoa vira um residente, podendo viajar pela Europa, acessar o serviço de saúde, todos os benefícios de ser um residente em Portugal. Então, Portugal tem esse visto para procura de trabalho, que é muito atrativo para brasileiros que precisam cumprir alguns requisitos, mas ele é abrangente mesmo, a ideia é atrair mesmo pessoas, mão de obra. E a gente também presta consultoria daí para outros tipos também. A gente tem clientes no escritório que, na verdade, moram no Brasil, é uma empresa brasileira que está, por exemplo, fazendo arrendamento de máquinas portuguesas, de uma empresa portuguesa. Então, a gente provê essa estrutura. A gente tem uma estrutura aqui no Brasil e em Portugal, uma estrutura jurídica em Portugal para atender as pessoas lá. A gente tem clientes brasileiros que abrem uma empresa lá, abrem uma filial da empresa, abrem negócios lá. Portugal é um país aberto ao empreendedorismo, é um hub de startups na Europa também. Então, a gente acaba tendo muita oportunidade de poder ajudar clientes justamente nessa relação. E você falou que a empresa está sediada em São Paulo, mas vocês acabam atendendo todo o país. Exatamente. Nossa sede sempre foi em São Paulo, eu sou de São Paulo, tenho família em outros lugares, meu sócio também, mas nós estamos em São Paulo, mas a gente atende clientes de todo o Brasil, porque esse interesse por Portugal, pela Europa, seja para imigrar, para obter uma nacionalidade ou para fazer negócio, ele não tem fronteiras, nem estaduais, nem municipais e nem continentais, né? Ou seja, a gente está falando realmente de negócios que envolvem continentes. A gente tem clientes em todos os continentes do mundo, ao redor de todo o mundo, e aqui no Brasil por literalmente todos os estados do Brasil, inclusive vários aqui no litoral, vários em São Paulo, Rio Grande do Sul, Nordeste, muitos. Então, assim, a gente está espalhado por todo o Brasil e querendo se espalhar ainda mais. Pois é, e vocês atendem especialmente aqui a população da Baixada Santista, que tem muitos descendentes. Exatamente. A nossa ligação com a Baixada começou daí, né? Ou seja, quando a gente estava lá atrás, que a gente só fazia nacionalidade, a empresa só prestava consultoria para obtenção de nacionalidade portuguesa, a gente começou a receber muitos contatos aqui da Baixada. Por quê? Porque pela grande comunidade de luso-descendentes daqui. Então, muitas pessoas que tinham esse interesse em obter a nacionalidade portuguesa, familiares, etc. Então, a gente começou a ter uma base de clientes daqui, mesmo estando lá, e assim sempre foi.
Depois, quando a gente começou os outros serviços, a gente também começou a ter, para as outras frentes, clientes da Baixada, vários. Acho que a Baixada, de maneira geral, Santos é uma cidade também que acaba também se espalhando por toda a Baixada, que tem uma ligação diferente com Portugal, exclusive em comparação com outras cidades do Brasil, que também foram foco de colônia de lusodescendentes, acho que pelo Porto, por tudo que a gente tem aqui. E aí, nos últimos tempos, nos últimos meses, essa relação vem ainda se expandindo mais, vem ainda se aprofundando mais. A gente teve aqui na festa de aniversário do Centro Cultural, a gente foi convidado, teve a oportunidade de participar, distribuir prêmios, e a gente fica muito, muito feliz, porque a gente sempre teve muitos clientes, e para nós é um lugar especial, porque é um lugar que tem tudo a ver com Portugal aqui. É verdade, e você estava falando dessa questão hoje, tudo é resolvido, né? Essa documentação é tudo, né, online, a pessoa não precisa ficar se deslocando, e vocês literalmente cuidam de tudo. A gente cuida de tudo, a gente cuida de tudo. A gente brinca que o cliente não precisa nem sair de casa, e é de fato, assim. Uma vez eu até falei pra gente parar de falar isso, porque às vezes o cliente precisa ir no cartório, do lado da casa dele, só para emitir um documento, reconhecer firma, mas em geral essa é a ideia, o cliente não precisa se locomover, a gente faz absolutamente tudo online, reuniões, a gente recebe documentação, a gente usa também da estrutura de estar em São Paulo a nível de consulado, a nível das empresas, a nível de possibilitar networking e toda a estrutura que São Paulo dá, mas a gente está ao redor do Brasil mesmo, atende online, mas a gente tem o nosso escritório também, a gente ama receber clientes lá, acaba que a gente faz tudo de maneira tão desburocratizada, a nossa função é desburocratizar negócios, imigração, nacionalidade, que nem os clientes de São Paulo acabam indo para o nosso escritório mesmo. Imagino. Nem os que moram em São Paulo, capital, acabam indo, mas então a gente adora quando eles vêm, a gente adora receber, a gente tem uma sala lá para receber, a gente fica feliz de receber, mas se o cliente não quiser estar aqui, ou a gente tem clientes realmente que estão em Manaus, Acre, eles não precisam vir para São Paulo, nem sair da cidade deles para fazer para realizar os sonhos deles mesmo. Olha, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso estúdio e volte mais vezes para trazer mais notícias a respeito aí da nossa terrinha de Portugal, né? Claro, imagina, eu que agradeço, muito obrigado. Nós é que agradecemos.